E para pegar esse gancho do oponente, quem é o melhor oponente, Flamengo ou Corinthians? Vamos continuar ainda no futebol, né, falando desse ponto que é de gestão. A gente vê as manchetes ainda, que tem muito clube que não tem gestão e tem muito clube que já está indo para esse lado da gestão, e vocês são um exemplo disso. Eu sei que você está construindo um estádio também agora, né, que tem um investimento gigantesco por trás. Uhum. Então conta um pouco para a gente, né, como que é essa profissionalização de gestão em cima de um setor como esse, que é muito sensível, né, o futebol. É o que você falou, o brasileiro 99%, né, gosta de futebol. Difícil encontrar alguém que não goste, que não viva, que não... E como é um esporte de muita paixão, todo mundo se sente muito dono, né, do assunto, né? Também quer fazer muito parte, e, enfim, e a gente sabe que chega até aquele nível do fanatismo. Então conta um pouco dessa história da gestão, porque você é um executivo de mercado que veio para cá, e como é que está esse mercado como um todo, né? Assim, eu estou perguntando agora também em outros clubes, o Sim. mercado, a Federação Brasileira, como é que é isso? Ótima pergunta, né? A gente tem... o Red Bull Bragantino pertence à Red Bull, então é uma empresa que tem um clube. Para nós, fica um pouco mais fácil você trabalhar no ambiente corporativo com governança de mundo corporativo, porque a gente de verdade pertence a uma empresa. Mas a grande diferença é justamente essa disciplina que você tem em relação ao ambiente financeiro. Você trabalha com planejamento de longo prazo, você trabalha com uma aderência muito forte aos orçamentos que você estipula. Todo ano, em setembro, eu vou para a Áustria, eu aprovo o ano subsequente, então toda a parte de investimento do ano subsequente eu aprovo em setembro daquele ano e tal. E não existe, no nosso caso, né, aquela urgência ou aquela maleabilidade que você eventualmente tem no clube associativo. Então, sei lá, se eu estou em agosto, estou na metade da temporada, meu time não está indo bem, eu vou pegar algum dinheiro de algum lugar e vou investir para melhorar o time, para tentar sair daquela situação. Para nós não existe isso. O planejamento já está fechado no ano anterior e eu tenho que dar conta nos 12 meses, né, no nosso ano fiscal, com o orçamento. Então, seja um orçamento, eu brinco, né? Se eu estiver lutando para pegar uma Libertadores, se eu estiver lutando contra o rebaixamento, o dinheiro é o mesmo. Né? Então eu tenho que saber como, junto com o meu par, com o meu diretor financeiro, a gente tem que saber as melhores decisões que a gente vai tomar, o quanto que isso vai impactar no médio prazo, né? Eu não posso pensar para o mês seguinte ou tomar uma decisão com base no resultado de ontem, né? A gente está gravando numa terça-feira, a gente foi jogar fora no domingo, perdemos contra o Vitória lá em Salvador, jogo difícil. Eu não posso mudar o planejamento da semana porque a gente perdeu. Porque senão você vai mudar toda quinta e segunda-feira, você tem jogo domingo e quarta. Então, o processo ele tem que ser privilegiado em detrimento do resultado. Por mais doído que isso possa ser à luz de um torcedor que está olhando sob uma ótica fanática, sob uma ótica quase que religiosa que eles têm. Eu tenho sorte de que hoje boa parte dos torcedores mais fiéis do Red Bull Bragantino já entendem um pouco melhor esse negócio. E você começa a acompanhar as discussões entre eles nas redes sociais, eles parecem que são parte integrante do nosso negócio, tanto que eles já têm ciência de como funciona. Olhando um pouquinho o aspecto mais geral, né, do futebol brasileiro, está melhorando muito. Como eu te falei, né, os profissionais estão chegando, entrou muito dinheiro, assim, muito dinheiro. Do advento da lei da SAF, que foi assinada em 2021 para cá, a gente já teve mais de 90 clubes que foram adquiridos por SAF, e isso ela demanda uma profissionalização imediata, porque você começa a tratar aquilo como um investimento de fundo, como se você já teve exposição a isso, você força uma profissionalização. Exato. E isso é um ciclo virtuoso, porque quanto mais dinheiro, mais profissionalização demanda, melhor é gerido esse capital. Quero crer que você vai ter um retorno e você vai gerar outros investimentos em função daquilo, né? Talvez hoje o Brasil tem uma crítica em cima disso, porque você tira um pouco do romantismo do futebol, né? Você tira um pouco daquele negócio da mística, da camisa, etc. Mas a gente tem que entender que a sustentação do negócio depende disso. Mas você tem uma empresa que é feita para gerar resultado? Você gera lucro? Tem objetivo disso? Eu vou te falar mais ou menos como é que funciona. Eu tenho, e esse objetivo ele é pessoal e profissional, né? Mas vamos entender as etapas, né? Quando a Red Bull entra num projeto de futebol, e a gente tem alguns ao redor do mundo, né? Tem no Japão, tem na Europa, tem nos Estados Unidos e tal, você passa por fases. Primeiro, eles nunca compram um clube consagrado, um clube de grande torcida, um clube que já esteja brilhando na primeira divisão. Por quê? O lema da companhia, né, como todo mundo sabe,
Red Bull te dá asas, né? E não faz sentido te dar asas de um negócio que está consolidado. Então eles querem... Já está voando, né? É por isso que quando você vai contratar o Max Verstappen, você contrata ele com 6 anos de idade, ou com 4 anos de idade, como foi o caso do Vettel, etc. Para que nós cresçamos juntos, né? Então, com o futebol é a mesma coisa. Só que a primeira coisa que você faz uma vez que você está junto com esse clube é profissionalizar. Então, você pega um clube associativo, que é regido nas formas mais antigas, da maneira que era regido antes, e você passa por um processo de profissionalização. Então, vou imaginar, daqui 5 anos eu quero estar em tal lugar, quais são as posições que eu preciso ter para chegar naquele lugar? E aí você começa a criar essas posições e contrata as pessoas no mercado para ir preenchendo isso daí. Tanto no âmbito esportivo quanto no âmbito administrativo. Uma vez que isso fechou, você tem a segunda fase, que é a fase que a gente está vivendo agora, que é a de desenvolvimento de infraestrutura. E, geralmente os clubes no Brasil, com raras exceções, têm um processo ainda de desenvolvimento da infraestrutura. E a gente sabe disso e entende que isso é uma vantagem competitiva para alguns anos. Então, há no mínimo 3 anos, ou um pouco mais, 4 anos, a gente está injetando muito em infraestrutura. O CAPEX é muito alto nosso, né? Por quê? Eu construí um centro de treinamento numa área de 170 mil metros quadrados, com 19 mil metros de área construída, com 8 campos, 88 quartos, assim por diante. Sirvo 1.200 refeições por dia lá dentro. Foi o primeiro grande investimento. Aí o segundo grande investimento, que ele é para viabilizar esse estádio que você falou, a gente teve que reformar um estádio municipal para poder mandar os jogos durante o período de construção da nossa arena sem sair da cidade, que é super importante para a formação da torcida que a gente está trabalhando para formar, né? E para a manutenção da torcida que a gente já tem. Então a gente conseguiu entrar nesse acordo com a prefeitura, reformamos o estádio municipal, que vai ficar para a prefeitura quando a gente sair de lá, né? Até para poder, depois Ou seja, a população ganhou. A população ganhou, né? Acho que o Bragança Paulista vai ser, talvez, certamente do interior, com certeza, né? A única cidade não capital que vai ter 2 estádios aptos a receber uma competição continental, então uma Libertadores, alguma coisa nesse sentido, na mesma cidade. Desse novo? O novo a gente vai fazer para 20 e esse que a gente fez agora é para 12. 20 eu tenho condição de mandar até uma quartas de final em casa, e dependendo um pouco do meu oponente eu posso ter até a semifinal, aí com uma liberalidade da Conmebol, né, da Confederação Sul-Americana, mandar uma semifinal lá. Mas é o ideal, é o que eu preciso para o momento, é uma relação boa de investimento e capacidade de recursos que vai ser oriundo desse estágio. E para pegar esse gancho do oponente, quem é o melhor oponente, Flamengo ou Corinthians? Cara, é uma briga boa, né? A gente tem o Flamengo, tivemos bons embates com eles recentemente, né? Com o Corinthians é um embate um pouco mais travado, né? O Corinthians é um time mais aguerrido, joga de uma forma mais aguerrida, né? Mas eu posso te falar que, se eu for pensar os prós e os contras, acho que o Flamengo é melhor, em virtude de termos uma paixão na cidade, que alavanca a renda, alavanca a cidade, e vem um pessoal de fora para assistir. Né? Isso que eu ia te perguntar. O Corinthians, tem muito corintiano em Bragança, então a movimentação da economia da cidade, ela ela mesma, entendeu? De flamenguista não, vem muito a gente de fora, então vira uma festa ali para todo o pessoal, né? E o que é bacana, assim, a gente tá numa cidade espetacular, Bragança Paulista, uma qualidade de vida muito alta, e é um ambiente super familiar. Então a gente está acostumado a ver a torcida mista, o pessoal assiste muito próximo, né? Tirando organizadas, que aí tem respeito ao espaço deles e tal, mas é normal você ver o pessoal comemorando o gol do seu adversário do lado isso é impensável aqui em São Paulo, né? Nas torcidas grandes e tal. Mas é bacana, é uma festa, cara. Assim, você vê um jogo. A gente vai ter, por coincidência, amanhã de jogo contra o Flamengo em casa. E é um dia de festa, um dia que você recebe muita gente, o estádio fica cheio, né? Sempre são grandes jogos contra o Flamengo, é um negócio bacana de viver. E movimenta a economia da cidade, muito. Movimenta hotel, movimenta restaurante. Muito. Ou seja, a tua relação com o município também é muito forte. Muito forte. Então você tem uma gestão aí que... A gente sabe, primeiro, eu declaro meus impostos em Bragança, então a gente tem um papel de contribuinte muito relevante para a cidade, esse é o primeiro ponto. Faço questão de fazer isso, que é uma maneira de devolver para a cidade o que eles dão comprando a equipe, né, o time de uma forma geral. Então é legal saber que você está contribuindo para a cidade por vias
oficiais, vamos dizer assim. Então o cara está ali, ele está indo para uma escola que eventualmente pode ter tido um investimento que vem da prefeitura, que a gente ajudou contribuindo, né? Eu acho que esse é um papel de cidadania importante de exercer, né? E acho que a empresa tem a obrigação de fazer, a gente faz com muito orgulho.